Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Guia de Profissões do Mande Bem no Enem. Esse evento é um oferecimento do Centro Universitário Senac e é transmitido ao vivo diretamente do campus de Santo Amaro, aqui em São Paulo, capital. Hoje vamos falar sobre engenharia ambiental. O nosso convidado é o engenheiro graduado pelo Centro Universitário Senac, Eduardo Medeiros. Ele é especializado em empreendedorismo pela Universidade de Oxford. Ganhador de diversos prêmios internacionais e nacionais. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Aos poucos nós vamos conhecer bem a sua história e todos os caminhos que você já percorreu. Mas, por enquanto, vamos falar sobre a sua formação inicial, que é engenharia ambiental. Como nós podemos definir o que é engenharia ambiental e quais os principais objetos de estudo dessa área? Bom, vamos lá. O engenheiro ambiental, eu gosto de colocar ele como um engenheiro multiclasse. Ele é um engenheiro misto, né? É um engenheiro que vai aprender sobre praticamente todas as áreas da engenharia civil, a área da engenharia química, a área das engenharias de mecânica, de processos. Então, ele consegue ter uma visão mais ampla. É aquele engenheiro que consegue ter uma visão praticamente de gestão mesmo de tudo que está acontecendo, porque ele consegue interagir com os outros diversos engenheiros, biólogos, geólogos, ele consegue entender sobre todas as áreas e tirar um panorama daquilo. Então, ele acaba sendo um engenheiro que vai conseguir comandar certas situações, controlar certas situações. Esse é o perfil do engenheiro ambiental, assim, a raiz dele, é ter mais visões, ter uma possibilidade maior de enxergar os problemas e ver soluções que se enquadrem dentro do perfil de serem sustentáveis, ecologicamente viáveis, funcionais, né, dentro do nosso ecossistema. Quando você percebeu que gostava mesmo dessa área? Bom, eu quando pequeno fui escoteiro, então eu sempre tive um lado meio ligado ao meio ambiente. Paralelamente a isso, eu também era músico, então tem uma coisa mais ligada à natureza. E eu percebia sobre as pessoas que estavam no meu redor. Num período que eu estudei num colegial, que era dentro do Senac mesmo, em Águas de São Pedro, eu convivi dentro do alojamento com um gestor ambiental que estava fazendo o curso. Então, eu aprendi muito sobre a área com ele e tive o privilégio de ver o meu cunhado crescer muito na área de meio ambiente. Então, eu usei ele como um exemplo. A gente sempre tem exemplos a seguir. Então, eu olhei essas pessoas, vi que aquilo era legal e falei, por que não tentar? E você acha importante essa troca com profissionais que já estão na área durante o período de escolha, para os jovens que estão nos assistindo e de repente têm algumas dúvidas, algumas áreas que lhes interessam, mas ainda não se decidiram? É importante conversar com alguém que já esteja seguindo carreira, que possa alertar também e falar a respeito dessas afinidades, que você disse que desde criança gosta de natureza. Então, você já tinha essa afinidade pessoal. Sim, a melhor coisa que você tem para fazer na hora de escolher aquilo que você vai fazer para os próximos anos da sua vida, pela sua vida inteira, né? Que também é o diploma que você vai carregar, não é aquilo que vai fazer você ser quem você é. Você buscar, quanto mais informações sobre profissionais do mercado, ver como é que é, se ele gosta, se ele não gosta. Eu, por exemplo, tinha aversão a direito, porque minha mãe era advogada e eu via que ela não gostava de ser advogada, ela queria ser pintora, artista, tanto que ela, numa época, vendeu o escritório dela e resolveu morar um ano na praia, curtindo como hippie, com os filhos, com tudo. Então, foi um ano muito bom na nossa vida. Então, eu criei um pouco de aversão. Eu falei, se a minha mãe não gosta, por que eu vou gostar? Entendi. Então, a gente tem que começar a buscar informações de pessoas que estão realmente no mercado convivendo para ver como é que funciona a parte de entrar nesse mercado, como que é a aceitação, se tem os famosos QIs, né? Como que você vai conseguir se dinamizar? Você tem que olhar isso, tem que observar. Você escolheu engenharia logo de cara ou você teve dúvida em relação a outras profissões? É importante falar isso para quem está nos assistindo, porque é muito comum, né? E eu sei que você pensou em escolher uma outra carreira também muito concorrida. Qual era essa outra carreira? Era de medicina. Então, eu tive um problema familiar, no qual eu tive contato com médicos e eu vi eles curarem, que no caso era a minha mãe, de uma forma espetacular, então me apaixonei pelaquela profissão. Tem isso da paixão também.
Então, eu quis prestar. Prestei em todas as faculdades públicas, as particulares. Nas públicas, infelizmente, eu ficava sempre ali batendo na trave, quase para entrar. Mas nas particulares eu passava, mas não tinha recurso suficiente para poder fazer a faculdade. E então ficava naquela dúvida. E eu acabei optando para ser médico do meio ambiente, né? Médico do planeta, virando engenheiro ambiental. Uma outra fase muito importante para os jovens que estão nos acompanhando é a questão da preparação para o vestibular, e nesse cenário o Enem é muito importante. Você prestou o Enem? Prestei sim o Enem na época que eu entrei, inclusive aqui para o Senac, porque eu ainda fiz depois um tempo, 6 meses de cursinho, que daí foi quando eu entrei no Senac. Eu acho que eu consegui chegar a prestar 2 Enem, se eu não me engano, na época. Foi um que quando eu terminei e prestei um outro, foram 2. Você considera que foi importante? Muito, muito. Eu gostava muito mais do estilo de prova do Enem da minha época do que do próprio vestibular em si. Porque como eu sempre gostei dessa questão até do ser engenheiro ambiental, que é pensar num todo, as questões do Enem na época faziam com que eu pensasse em tudo em apenas uma questão. Então, ela conseguia, vamos dizer, trabalhar mais o meu cérebro do que uma questão muito objetiva. Então, e por que você escolheu o Centro Universitário Senac? Você tem uma história muito particular, uma ligação muito forte com a instituição. Conta um pouco pra gente. Então, eu nasci em São Paulo, depois de viver um tempo em São Paulo, um período na praia com a minha mãe, acampado. Aí voltamos para São Paulo e fomos morar numa cidade do interior chamada São Pedro, que fica ao lado de Águas de São Pedro, onde o Senac tem um campus lá, né, que fica dentro do Grande Hotel. E eu fiz a parte toda do colégio lá, terminei. Aí quando eu fui chegar para o colegial, existia a possibilidade de um vestibulinho para entrar para fazer o colegial técnico dentro do Senac, nas partes de gastronomia, hotelaria e turismo. Aí eu prestei, passei na época e ganhei a bolsa. Então eu fiz o colegial lá dentro. Então eu já tive uma convivência lá, eu podia assistir a aula dos universitários, do pessoal que já estava na universidade. Então, de vez em quando eu ia assistir aula de gastronomia, aula de hotelaria, aula de turismo, aula de gestão ambiental que tinha, que daí eu comecei a criar mais repertório para pensar no que eu queria fazer da minha vida. Então, eu já sabia que a qualidade do ensino no Senac era boa, eu gostei muito dos docentes. E eu falei, por que não tentar também? E eu descobri que estava abrindo o curso de engenharia ambiental aqui em São Paulo. Eu seria da primeira turma, então eu pegaria as cadeiras sem ninguém nunca ter sentado, aquela coisa toda fresquinha, né? Então aceitei e vim, e foi para mim a melhor coisa que eu já fiz. Durante o seu curso, você passou por diversas atividades extracurriculares que são sempre promovidas pelo Senac. Você acredita que essas atividades enriquecem o profissional, ajudam na formação como um todo? É importante? Muito demais, porque dentro do Senac eles têm diversas atividades, né? Mas a que eu mais me foquei foi na de empreendedorismo. Isso me moldou a entender que não é necessariamente eu sair da faculdade e querer entrar no mercado de trabalho, hiper competitivo, né? Entrar numa empresa. Eu poderia criar o meu negócio, que é uma opção de carreira. Ser empreendedor hoje é uma opção de carreira. E eu fui muito bem trabalhado aqui dentro e abriu possibilidades para mim infinitas. Eu fui o primeiro aluno do Senac a vencer a competição de empreendedorismo interna, que daí foi eu ganhar a bolsa de estudos em empreendedorismo lá na Universidade de Oxford. E aí o Senac estava fechando a primeira parceria com a Universidade de Alicante, na Espanha. E lá é muito forte na área de contaminação, de resíduos, de clima, que é a parte que eu mais gosto da engenharia. Então eu descobri isso, eu falei, por que não eu ser o primeiro aluno a ir fazer essa ponte entre Senac e a Universidade de Alicante? Eu fiz o pedido de uma pré-bolsa, consegui uma pré-bolsa somente para pagar o curso, mas não a minha estadia, e depois veio, através de uma instituição, o residual de toda a bolsa que me custeou para eu acabar ficando lá durante 8 meses e não só 4 semanas como era no começo. Isso tudo partiu do quê? De uma competição de empreendedorismo que existia dentro do Senac. E empreendedorismo, para mim, até aquela época, era apenas uma palavra grande que eu usava para ganhar dos outros na forca. Então... Então não era o seu sonho, você não pensava, vou ser empreendedor, vou investir em negócios próprios. Foi esse estudo, essa ponte estabelecida depois do concurso que fez você adentrar mesmo pela área. E acabou fazendo eu conhecer o mundo, porque com essa competição de empreendedorismo eu tive uma ideia que chama, né, EcoMusic, que é a primeira fábrica de guitarras ecológicas do mundo. Então, como eu era engenheiro e músico,
Eu fazia, como eu falei, engenharia aqui no Senac, ainda fazia música à noite. Formação mesmo em música, Mesmo em duas música. concomitantes. Dava Isso. o dia inteiro, né? O dia inteiro, era o dia inteiro, não tinha tempo para quase nada. Aí o que eu fiz? Falei, numa aula de madeira certificada que eu tive aqui dentro, pô, minha guitarra não é de madeira certificada. Minha guitarra é feita de madeira que tá rara, é proibido utilizar dessa madeira. Por que não fazer uma guitarra de madeira certificada? Nessa época eu entrei para fazer estágio no IPT. Já foi meu primeiro grande estágio, né? Era um estágio concursado na área de riscos ambientais. Só que o IPT é muito grande e lá dentro tem a maior xiloteca, que é a Biblioteca de Madeiras da América Latina. Então eu comecei, nos meus horários pós o estágio, a ir para essa biblioteca e estudar todos os perfis de madeira que existiam de forma sustentável na natureza. Então comecei a fazer estudos químicos e comparar com as madeiras que eram ilegais para trabalhar. E encontrei as madeiras mais similares. Aí levei para um luthier meu na época, a gente confeccionou a primeira guitarra ecológica. Aí eu trouxe de volta essa guitarra aqui para dentro do Senac, apresentei para os professores e os professores falaram para mim, por que você não participa de novo da competição de empreendedorismo? Porque isso vai virar uma empresa assim. Foi dito e feito. Eu entrei e venci pela segunda vez a competição de empreendedorismo aqui. Aí, em seguida disso, eu com sócios que eu montei, isso foi muito legal, porque o empreendedorismo ele faz você conhecer pessoas de designer, hotelaria, administração, marketing, publicidade, vídeo, de tudo, e você conseguir ver visões de pessoas diferentes. Porque você só conversar com o engenheiro também todo dia, você vai ficar bitolado e não vai conseguir se comunicar com o resto do mundo. Então, o engenheiro ambiental ele tem que estar com uma boa dicção para poder estar falando com todas as áreas possíveis, entender como elas querem ouvir aquilo. Esse é o principal ponto. Isso eu aprendi aqui. Então, eu consegui formar uma equipe boa. A gente acabou vencendo a competição aqui dentro do Senac. Aí o Senac indicou a gente para participar de uma competição a nível nacional, que era o Desafio Brasil, na época, patrocinado pela empresa Intel. Aí nós vencemos essa competição em primeiro lugar. E foi a primeira vez no mundo que vencemos em primeiro lugar do júri público. Ninguém nunca tinha conquistado isso. E era um projeto de medicina envolvido, era projeto de tecnologia avançada. E a gente foi representar o Brasil no Mundial na Universidade de Berkeley, na Califórnia. E lá eu tive o contato com o Paul Allen, que é o fundador da Microsoft, contato com diversos outros grandes empreendedores no nível de tecnologia. E o mais legal de tudo foi que um dos jurados falou para a gente o seguinte: vocês são os melhores empreendedores aqui porque são os mais apaixonados pelo negócio de vocês. Porém, você acha que isso faz diferença, muita, essa paixão pelo negócio? Muita. Tem que ter paixão. Se você não tem brilho no olho, você não consegue levar nada para frente. Ninguém consegue estar com uma namorada que não esteja apaixonada. Então, é a mesma coisa com uma empresa. Então, o que acontece? Ele falou para a gente o seguinte: o projeto de vocês é fantástico, pode ser a única empresa daqui que vai dar certo. Porém, o investimento que vocês pedem só vai trazer alguns milhões. Enquanto que aqui no Vale do Silício, nós queremos ver projetos que vão pedir milhões para receber de volta bilhões. E lá eu conheci projetos fantásticos de universidades de Singapura, gente do mundo inteiro, que o cara criou um comprimidozinho que colocava aqui embaixo do braço, que mandava um sinal via SMS para o celular do paciente e do médico para dizer qual era o nível do ataque epilético que ele poderia ter. O outro criou uma injeção que fazia a cura de uma possível ruptura muscular ou de ligamento. E ele já tinha testado, isso era mais legal. Quando a gente falou, fizemos 10 guitarras, o cara falou, eu testei em 40 milhões de ratos. Aí falei, nossa, né, outro nível, né, outra coisa. Então, assim, eu aprendi. E eu voltei muito com a cabeça pensando, que negócio milionário eu posso criar para esses caras pensarem? Porque até aí eu já estava picado pelo empreendedorismo, né? E aí, com isso, passou um tempo, a gente foi convidado pelo Festival SWU a ser um dos primeiros apoiadores do já festival. Já a sua empresa, essa que desenvolveu a guitarra. As guitarras. A gente criou a empresa, tudo. E a gente foi chamado para patrocinar esse evento, apoiar, ser um apoiador. E a gente fez diversas atividades, foi muito legal, porque fora ter ganhado os ingressos VIPs do show, ter ido lá ver a Joss Stone. Levar todo mundo, todos os amigos. E aí conseguimos aproveitar bastante, foi algo bem legal. Então, e vocês são parceiros oficiais do SWU até hoje? Isso, até hoje. O ano passado não aconteceu, a gente está torcendo para esse ano aí voltar ao festival e a gente conseguir fazer uma nova atividade com eles.
É muito interessante porque você descobriu o empreendedorismo através da faculdade. Foi aqui durante a sua formação e já no segundo prêmio que você ganhou, você conseguiu associar especificamente a engenharia ambiental, já que você desenvolveu um produto sustentável, já com características empreendedoras. Como você consegue definir isso? Porque, na verdade, foi um grande encontro. Foi da minha paixão com a minha profissão. Então, eu escutei uma vez de uma palestra de um grande professor aqui dentro do Senac, que é o Marcelo Nakagawa, é um rei do empreendedorismo nacional. Ele falou para mim o seguinte: para você criar algo que seja muito bem sucedido, a gente não tem que pensar sucedido na questão financeira, mas sucedido para você, sucedido na sua felicidade. Você tem que encontrar algo que você tenha paixão, que envolva a sua profissão e que tenha um mercado para isso. Então a gente conseguiu fazer esse tripé, né? E criar algo que era a minha paixão, que era a guitarra, com a minha profissão, que era engenharia ambiental, e com um mercado grande, que é o mercado da música. Então a gente conseguiu confeccionar isso e criar uma empresa legal, que dá prazer, que todo mundo que vê brilha o olho, porque é algo diferente. A gente faz as guitarras premiums, boas, só que de maneira ecológica. E foi estendendo, não foi só a guitarra, a estrutura em si, foi a corda, foi tudo. Então a gente, cada dia, o bag da guitarra, cada dia a gente vai conhecendo novos parceiros que trazem uma tecnologia sustentável nova, que muda. E hoje em dia vocês disponibilizam diversos produtos de acordo com essas diretrizes. Isso, vem tudo na guitarra. Na verdade, hoje a gente tem um foco guitarra e baixo. E assim, quando a pessoa compra guitarra com a gente, já vem o bag, que é feito pela companhia GOC, que é parceira nossa, que é de lona de caminhão. Vem as palhetas que são feitas em madeira, as cordas que são feitas com extrusão em PET. Tem uma película plástica em vez de níquel em cima da corda. Isso faz a corda durar mais tempo, porque o plástico demora mais para corroer do que o níquel. Então, por aí vai. A gente foi criando um monte de coisa em cima da guitarra para poder ela ficar 100% ecológica e boa. A gente sempre tem uma coisa que as guitarras são boas mesmo, não são guitarras ruins. A gente quer provar que ser ecológico não é ser capenga, é ser bom. De novo, a visão empreendedora. Defina pra gente empreendedorismo, já que estamos falando tanto disso. Bom, vamos lá. Ser empreendedor é aquela pessoa que tem uma facilidade de execução, independente se ela está criando o próprio negócio dela ou se ela está dentro de uma empresa. Tá? O empreendedorismo ele se define em qualquer fase ou etapa da sua vida, desde você chavecar a sua namorada, porque você está empreendendo ali, está mostrando aquilo que você é bom, a fase de você estar estudando, escolher uma carreira, você está empreendendo. Quando você fica uma hora a mais com o livro na sua frente, estudando para valer, você está empreendendo a nível de você. Então, o empreendedorismo é tudo aquilo que nós conseguimos fazer, que vai melhorar alguma coisa em nós e no resto. Então, ser um empreendedor é aquele cara que está buscando inovar, criar, ter facilidade, executar. Não existe empreendedorismo sem inovação, sem execução, sem vontade. Então, independe se você está numa empresa sua ou numa empresa terceira. A sua carreira, ela adquiriu um direcionamento muito peculiar quando você se deparou com o empreendedorismo. Mas como é a rotina, o dia a dia de um engenheiro ambiental? Bom... Vamos voltar lá na época. No meu caso, na época que eu era engenheiro ambiental, vamos voltar com mais ímpeto, né? Porque hoje eu atuo com algumas coisas, mas não 100%, que eu acabei virando mais empresário. Mas vamos voltar, na época que eu estava no estágio meu do IPT, ou no estágio mesmo... Você trabalhava lá com análise de riscos. Análise de riscos ambientais. Sobre chuva, todos aqueles casos que aconteceram, eu trabalhei na época de São Luís do Paraitinga, Paraty, Santa Catarina, todos aqueles desastres naturais, a gente estava trabalhando em cima disso. Então, o meu dia a dia ali era fazer as análises das áreas de riscos que nós temos no Brasil, levantar os dados meteorológicos e ver as previsões meteorológicas e fazer o quê? Plotar isso tudo em cima de uma previsão e dizer, olha... Essa área de risco aqui que tem um perfil de solo X, tem uma capacidade de suportar tanto de água, então a previsão de chuva que vem é essa, vai exceder isso aqui. Vamos fazer um aviso para o pessoal da Defesa Civil, para fazer contenção e tudo mais. E lá eu tive desde clientes como
Vale do Rio Doce, Petrobras e tudo mais. Aí essa parte foi cada vez me tornando mais com contato na parte de empreendedorismo. Aí eu comecei a dar consultoria nessa parte de clima, e eu comecei a empreender bem nessa parte de engenharia. Então eu comecei a atuar como desde vender o equipamento meteorológico para uma instituição e fazer o planejamento de controle de risco. Um caso muito interessante foi de um projeto da Vale do Rio Doce, lá no meio da Amazonas, entre a Amazonas e o Pará. Tem a maior mina a céu aberto do mundo ali. E o que acontece? É uma região que todo dia, 2 horas da tarde, chove. Então o que acontece? Os operários que estão lá no fundo da mina, eles estão sofrendo o risco de um possível deslizamento de terra. Então, há, como a gente fala, a corrida de solo, né? E aí soterra, eles morrem. Então, como controlar isso? Então, eu fui o cara que implementou o controle para evitar que funcionários morressem devido a casos de chuvas extremas. Então, nós colocávamos o equipamento na área principal e daí tem que fazer todo o mapeamento, coloca aquele equipamento ali, recebe as informações daquele equipamento, coloca os alertas, colocou o alerta, tira todo mundo lá de baixo, e aí pode ser que aconteça o evento, né? Mas se não acontece, tudo bem, espera um determinado tempo, faz a leitura do nível de umidade daquele solo e o pessoal pode voltar a trabalhar. A empresa ganhou produtividade, ganhou economia, porque cada funcionário que morria ela tinha que pagar de indenizações uma fortuna, ganhou como um apelo em marketing e como gestão de trabalho. Então a gente conseguiu criar. Essa foi a área que eu mais me especializei mesmo em meio ambiente. É como na medicina, tem o cara que é o cardiologista, tem o cara que é o oncologista, o ginecologista e por aí vai. Então, na engenharia também tem. Eu tenho vários amigos que se especializaram em outros níveis de risco. Riscos de dutos de gás, riscos de bases de petróleo, riscos de eventos X, Z. Então, tem um pessoal que vai se especializando. Tem a parte de saneamento ambiental, que o pessoal vai cuidar da qualidade das águas. Eu trabalhei muito tempo no Ministério Público, cuidando da qualidade das águas da cidade de São Paulo. Então, lá eu recebia as informações da Sabesp, de todas as empresas que forneciam água e via o nível de qualidade daquilo e o nível de perda. Porque a gente fazia o seguinte, quanto foi consumido para quanto foi produzido. Cruza, vê que tem um disparate. Então, a gente vê que tem uma quantia que está sendo perdida. Perdida pelo quê? Por tubulações furadas, por gatos e etc. Então, a gente conseguia fazer um controle, um mapeamento para melhorar a qualidade. Tem engenheiro ambiental hoje, ele pode caber em tudo, desde uma empresa como um escritório para cuidar da parte de imagem sociocorporativa, até a parte, como eu falei, mais trabalho de campo, que foi o que eu fiz, que era aí colocar a mão na massa mesmo, que eu gosto mais. Você apontou diversas atuações do engenheiro ambiental. Você acha que o mercado hoje, ele é promissor, tem bastante espaço? Como você consegue definir o mercado atual para o engenheiro ambiental? Eu acredito assim, como não é um engenheiro que... uma engenharia que começou faz muito tempo, ainda tem muito espaço nesse mercado e a tendência é crescer cada vez mais. Porque os impactos ambientais que nós estamos sentindo estão aumentando, os níveis de produção estão aumentando, então quanto mais produz, mais lixo eu gero. Então eu preciso ter um engenheiro para poder controlar essa questão de resíduos muito forte, que é uma outra área de engenharia ambiental. A qualidade das águas estão ficando escassas, cada vez os nossos reservatórios estão diminuindo mais. Produção mesmo no setor de alimentos, então como reaproveitar. Tem muita área que ainda está necessitada do engenheiro ambiental, que tem essa visão mais macro. Precisa ter. Então é uma área que está cada vez crescendo mais. Então tem muito espaço ainda para ser trabalhado. Como eu falei, eu fui um engenheiro que criei uma guitarra ecológica num mercado que não existia. Mas quantas outras coisas não existem ainda? Um processo ecológico dentro da sua produção. Ou seja, tem muito espaço, muito potencial de atuação. É só olhar para o nosso corpo, só ver, desde botão, o engenheiro ambiental tem que ver isso, a armação do óculos, a lente do óculos, a camisa, o relógio, o anel, o sapato, tudo. O couro do sapato, aí vai, a borracha do sapato, tem tanta coisa que pode ser feita que as pessoas têm que começar
ter mais proatividade e começar a executar. O Alan de Oliveira, lá de Arapiraca, em Alagoas, ele quer saber justamente sobre isso. Se quem é formado em engenharia ambiental pode atuar em diferentes áreas, é mais ou menos o que você acabou de dizer, Isso, que tem muitas aplicações. Qual que é o nome dele? É o Alan. Alan, ser um engenheiro ambiental, você pode atuar em tudo, desde a indústria farmacêutica, a banco, a indústria de petróleo, a indústria automotiva, a indústria de instrumentos musicais e tudo mais, desculpa. Não tem problema. É, Vamos a outra pergunta. isso. A Sandra Oliveira, ela é de Rio Preto. Ela diz que está cursando engenharia química, está no 3º ano. E ela gostaria de algumas ideias de carreiras que ela possa provavelmente seguir em relação ao que você já sabe sobre engenharia ambiental. Se teria como você comentar como ela pode, de repente, relacionar a engenharia química com a ambiental, se existe alguma ligação, acho que é isso que ela quer saber. A maioria dos engenheiros ambientais mais antigos, né, que não existia ainda essa nomenclatura do engenheiro ambiental, eles eram engenheiros químicos, engenheiros de produção. Então, o meu próprio cunhado, que foi a minha referência para escolher engenharia ambiental, ele foi engenheiro químico. Ele se formou em engenharia química e depois fez especializações em segurança no trabalho e por aí vai. Ele trabalha hoje numa empresa na Suíça, vive hiper bem, é uma empresa química global, só que ele atua na parte de segurança no trabalho e meio ambiente, né? Então, tem muitas áreas que você pode relacionar com meio ambiente e química. Até mesmo aqui no Senac, eu me formei, eu posso tirar o CRM, desculpa, não é CRM, é o CREA de Química e o CREA de Engenheiro Ambiental, que hoje existe, ou de Sanitarista. Então, há muitas áreas que as duas se conversam muito. Então, você pode trabalhar desde uma indústria, como eu falei, farmacêutica, automobilística, de tudo. Você pode seguir, escolher a diretriz da sua carreira. Vai daquilo que você gosta também, mais de fazer. Por isso que eu digo, volte, converse com profissionais, converse com seus professores, converse com amigos dos seus professores. Vai muito disso. Aqui no Senac, uma coisa que foi muito boa era o contato com profissionais da área. Porque era um quadro... De atividades? De atividades, chamavam sempre para dar palestra. Muitos professores são ativos. Então, isso é uma coisa legal. Ele não ficava só no meio acadêmico, a gente ia bem para atividade mesmo. E você fez estágio. Você acha importante fazer estágio? Pô, primordial. Sem o estágio, fica difícil, né? Inclusive, esse trabalho do IPT, que você já contou um pouquinho, foi o seu primeiro estágio? Não, meu primeiro estágio foi na Ilha da Madeira, foi em Portugal. Quando eu ganhei a bolsa de estudos, eu fui para lá e aí eu descobri que existia um estágio voluntário na Ilha da Madeira na área de resíduos químicos e de resíduos de tudo. Porque como é uma ilha muito afastada do continente, lá eles têm que tratar o próprio lixo, tratar a água, tratar os resíduos de demolição da construção civil, tudo no mesmo lugar. Né? Porque eles não podem ficar ocupando diversos lugares e tomando muito espaço, já que é uma ilha. Então lá eu fazia todo o controle e ajudei a escrever um manual sobre as atividades do local. Então eu fui bem para educação ambiental naquela área. Foi muito gostoso, um estágio aí durante 2 meses, que eu aprendi bastante. Um outro estágio que eu fiz em seguida foi chegando aqui no Brasil de volta. Eu criei a empresa júnior do Senac, de meio ambiente. Foi muito legal porque eu aprendi como abrir uma empresa, todo o processo burocrático brasileiro e tudo mais. Fiz diversos tipos de serviço. Aí comecei a fazer o estágio no Ministério Público, que era um inicial voluntário e depois foi um pré-concursado. Aí eu criei base curricular, porque eu precisava de base curricular, já que eu não tinha o famoso QI, quem indica, né? Daí na minha sala tinha filha do diretor da Avon, filha de diretor da Petrobras, filho de não sei quem. Facilita o ingresso na área. Facilita, eu digo, eu sou filho de tal. Então, na minha família, como eu disse, a minha mãe era advogada e virou hippie. E meu pai sempre foi comerciante, né? Trabalhou, uma época trabalhou no metrô, foi até diretor lá dentro, mas saiu para empreender. Ele sempre empreendeu com a parte de tecnologia. Então, eu não tinha ninguém, fora meu cunhado, como uma referência sobre engenharia. Então, é um pouco complicado, mas nada que você vai trabalhando e conquiste. Depois disso foi o IPT, aí depois do IPT eu fiz um estágio
na Geotech BR, que era uma empresa já acabei fazendo estágio e me efetivando nessa empresa. Aí trabalhei durante um tempo, que era uma consultoria também nessa parte mais de risco e clima. Mas é muito bom, porque é o know-how que você conquista, né? E essas diversas experiências são importantes também. Até para ver o que você gosta. O estágio é a melhor época da vida, porque você vai poder pipocar. Não é bom pipocar muito, mas é legal pipocar Mas de é um pro importante outro. experimentar. Enquanto ainda tiver dúvida sobre qual é a melhor área para aquela pessoa, é bom passar pelas Isso. oportunidades que tiver acesso. E você teve muitas oportunidades de estudar fora do país, conseguiu se especializar. Qual é a importância dessa especialização fora do país na sua carreira? Muito grande, porque dá o peso no currículo, né? Já que eu tinha ganhado uma passagem aérea para ir para lá, para a Europa, pela primeira vez na minha vida eu estava pisando no continente europeu. Falei, eu não vou perder a oportunidade de ficar aqui só 4 semanas, eu quero mais. Foi aí que eu comecei a empreender mesmo na minha carreira, assim, para mim. Eu quero mais, eu preciso aprender, voltar com bagagem, já que os outros da minha sala podem ter mais currículos do que o meu. Porque é concorrido, o mercado é concorrido. E isso fez uma coisa hiper diferente, uma visão diferente. Eu vi coisas lá que aqui não tem, e que aqui tem, e que lá não tem. Então eu consegui ver que, nossa, nós não estamos atrasados, como muitos brasileiros pensam. Nós estamos evoluindo. Eu recentemente, o Senac me patrocinou para eu ir levar minha empresa para o Vale do Silício. Fiquei lá 2 meses e depois eu fui para a China apresentar minha empresa num dos maiores fóruns do mundo de empreendedorismo. E quando eu cheguei na China, eu me surpreendi, porque é um país hiper evoluído, tem uma tecnologia hiper diversificada, vale a pena todo mundo se atentar ao que o mercado chinês está fazendo, porque a China se esconde bem, né? Existe uma China por trás das montanhas que a gente desconhece, tem prédios com eficiência ecológica fenomenal, trens com eficiência ecológica, carros, tudo assim. É claro que como todo país tem seus problemas, como lá tem, a gente escuta falar, mas os nosso país também tem problemas, então, num peso assim, lá está muito evoluído, muito legal. Aqui, se lá está, a gente vai conseguir muito mais, porque a gente tem uma outra cabeça, o brasileiro é valorizado muito lá fora, o engenheiro brasileiro é valorizado demais lá fora, por causa do seu nível de ser rápido, perspicaz, ter proatividade, ter o gingadinha brasileira de resolver o problema. Então, aquele famigerado jeitinho brasileiro é bem visto lá fora, se bem direcionado. Se bem direcionado depende de como a gente fala esse jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro bom é o bom. E pode se destacar, pode ser mas aquele diferente. jeitinho brasileiro dos caras ruins, principalmente numa região central aqui do Brasil, que tem muito jeitinho brasileiro ruim, né? Então, aí isso pega mal, mas a parte boa é quando você mostra que você é capaz. Se você for ver nas últimas empresas de tecnologia do mundo que mais foram bem-sucedidas, tem sempre engenheiro envolvido brasileiro. Tem o Facebook, que teve um cara brasileiro, tem o Instagram, que foi um cara brasileiro, tem outras empresas lá fora que tem pessoal brasileiro, tem muita gente cada vez expandindo mais. O Brasil está criando um mercado lá fora para o profissional, porque mostra que a gente tem, eu gosto de brincar, a gente tem tanto problema, né, que tem que olhar para todos os lados e tentar resolver todos ao mesmo tempo, né? Já eles lá fora já não tem tantos assim, então eles só tem que ficar focadinho ali, travadinho. Aí chega um cara que já viu todos os tipos de problema e vê aquele e fala, isso é fácil, vamos lá e resolve. O olhar, ele já busca a solução. Já busca diversas soluções. A gente costuma apresentar uma verdadeira, que eu falo, feijoada, tem de tudo, né? De solução, desde o rabo à língua. Então, a gente apresenta tudo ali, ó, tá aqui. Já lá fora, não. O cara sempre vai ficar mais focado em uma única solução e tudo mais. A gente tem uma coisa boa que é isso. A gente vive numa outra realidade que nos ajuda a ter uma visão maior. A gente já falou bastante sobre alguns passos da sua carreira. Você consegue destacar até o momento uma grande conquista? Ah, sim, claro. Acho que a maior conquista que eu tive até agora foi ter tido a minha empresa escolhida, né, para fazer parte do grupo Telefônica Vivo e ter sido investida pelo grupo, né? Então isso foi a coisa que mais
Mas foi uma conquista empreendedora e profissional dizer, olha, consegui levar a minha empresa no estágio que ela foi selecionada para isso. Então, ajudou muito, porque é uma grande corporação global e fazer a minha empresa cada vez crescer mais. Então, isso para mim foi uma grande conquista. É que, na verdade, foram várias, né? A Eco Music, eu vi a primeira guitarra ecológica, eu estou mudando o mercado, eu fiz algo novo, né? Se olhar aquilo pronto, é como ver um filho pronto. Cada trabalho bem sucedido, pessoas que poderiam ter morrido e não morreram com a aplicação da tecnologia que eu desenvolvi para evitar esse tipo de risco. Isso tudo são conquistas. Desde o dia que eu peguei meu diploma, o dia que eu venci uma competição de empreendedorismo e fui lá para fora, as outras aqui no Brasil. Quantas foram no total que você venceu? Eu recebi 11 prêmios no total. O último prêmio que eu recebi foi de empreendedor jovem brasileiro, no final do ano de 2012, junto com até a escritora e empreendedora Bel Pesce. A gente empatou nessa categoria pelo um prêmio do PJB. Isso foi uma coisa muito gratificante, porque ela estava na mídia com o livro dela, explodindo, e eu do nada fui chamado dizendo, olha, ela é empreendedora mulher, você foi escolhido como empreendedor homem jovem brasileiro do ano. Então isso foi uma coisa bem confortante, assim, né? Gostoso, porque a gente vê que o trabalho que a gente está fazendo está tendo algum olhar. Então, estamos falando de conquistas. E decepção, houve alguma que lhe marcou? várias, É importante várias. dividir isso, né? Porque muitas pessoas pensam, está difícil, eu não vou conseguir. Eu acho que você lidou com as suas decepções de uma maneira mais construtiva, porque você não parou, você continuou. Claro, não, né? Parar nunca. Essa é a principal dica que eu posso dar para todo mundo, parar nunca. Eu mesmo quis parar em engenharia várias vezes porque eu queria ser o próximo Slash do Guns N' Roses. Eu queria ser o próximo guitarrista famoso. O seu dilema, música ou engenharia? Muitas vezes, mas desde a época que eu toquei com sertanejo, que não era bem o rock que eu queria, né? Mas eu achava que eu ia ser o Guitar Hero do momento. Mas não, para nunca. Conclui. A vida, o gostoso da vida é a gente poder concluir as coisas. Então, as minhas decepções maiores que eu tive, que todo mundo vai ter, é ir para uma entrevista de emprego achando que vai ser contratado, que é aquela que você quer. Não foi dessa vez. Não existe, parte para a próxima. Eu já fui demitido de empresa também. Como é lidar com essa sensação? Então, eu lidei com uma garrafa de vinho e com a minha noiva comigo e comendo uma boa lasanha. Isso foi o jeito que eu lidei. E eu guardei a garrafa para até arrumar o próximo emprego. E o dia que eu arrumei, eu quebrei ela. Falei, pronto, estou feliz da vida. E foi bom para mim, porque se eu tivesse continuado naquele emprego, talvez eu não teria conquistado tudo que eu conquistei depois dali. Então, tudo na vida, para mim, tem um motivo certo, tem um caminho correto. É claro que a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que tudo caia no nosso colo. A gente tem que correr atrás. A faculdade não é só um momento de diversão, de beber cerveja no bar com os amigos, não. A faculdade é um momento de você crescer profissionalmente. É você fazer as coisas durante a faculdade e buscar crescer. Porque depois que você sair da faculdade, amigo, mudou tudo. Tudo muda. Você está com um relógio contando aí. Porque vai chegar uma hora que seus pais não vão mais poder te dar suporte e tudo mais. Você vai ter que começar a partir com as suas próprias pernas. E aí buscar tudo só depois da faculdade, que falou, eu vou me formar, enquanto estou na faculdade eu quero sair com meus amigos, beber e ir para balada. Esquece, curte depois, curte também, mas foca. Foca no seu objetivo, que é o ser um bom profissional. É estudar, é fazer estágio, o que mais? Buscar estágio, participar de tudo que você puder. Eu fico abismado quando eu dou palestras e, por exemplo, eu vejo alunos que na faculdade deles tem um monte de opções para eles poderem participar, como empresa júnior, como palestras, eventos, congressos, iniciação científica, seja o que for. Mas as faculdades, a maioria sempre tem um leque muito grande de atividades além da atividade curricular, do que está imposto para você. Eu fico abismado quando os alunos, já estou fazendo a minha parte indo na aula. Não, amigo, é pouco, corre atrás, busca um estágio lá fora. Eu não sabia falar uma palavra de espanhol, o meu inglês era péssimo. Eu mandei carta para Deus e o mundo pedindo uma bolsa, mesmo sem saber. Sentei com um amigo meu que sabia, falei para ele, escreve para mim aí, eu vou aprender no avião.
Eu vou me aprender lá, foi dito e feito. Eu vou dizer, foi o melhor momento da minha vida. Lá eu aproveitei, curti, aprendi bastante, fiz contatos. Porque é tudo que você precisa, é contatos. Busque para o seu professor mostrar que você é um cara legal, que é um cara bom. Não precisa ser o nerd da sala, nota 10, mas mostre que você vai ser um bom profissional. Porque nem sempre aquele cara nota 10 vai ser um bom profissional. Então mostre que você vai ser um bom profissional, porque ele vai te indicar. Aí você conquista aquele famoso QI. O QI eu não tinha. Eu conquistei com professores aqui que olharam para mim e falaram, não, acho que esse cara aí vale a pena. Porque quando a pessoa indica, ela está colocando dela na reta. Sim. Então, você tem que ter essa noção de que se você chega no mercado de trabalho despreparado, sem ter tido uma noção, aí começa a desanimar mesmo. Às vezes a pessoa desanima e acaba indo querer fazer alguma coisa, sei lá, ou outra. Pode ser que a pessoa queira e acaba, como tem um caso muito legal, o cara era engenheiro da Poli, não conseguiu emprego nenhum, foi vender cachorro-quente. Só que ele não parou por ali. Ele virou o Black Dog e vendeu por uma rede, uma companhia gigante, por milhões de reais e virou um empreendedor muito bem-sucedido. Ponto. Ele fez o que ele tinha que fazer. Mas você tem que ter o foco. Se você quer ser o vendedor de cachorro-quente, vai vender o melhor cachorro-quente, com sorriso no rosto, com tudo bom. Se você quer ser um engenheiro químico, ambiental, do que for, da empresa X, ou empreender, criar a sua própria, seja o melhor. O melhor mesmo. Não queira ser médio. Porque médio, a palavra médio vem de mediocridade. Ninguém quer ser medíocre. Então, queira ser o melhor sempre. E o que faz diferença no currículo de um engenheiro ambiental? Você já falou sobre algumas possibilidades, mas o que você considera fundamental? Varia muito, né? Depende da área dele. Por exemplo, a minha área, que era clima, foi eu ter estágios ligados à área que eu queria de clima, que era buscar informações sobre clima. Hoje, sobre produção em madeiras, que é uma coisa que eu entendo bastante sobre madeira ecológica, foi todo o estudo que eu fiz e ter criado uma fábrica de guitarra ecológica. Se vai ser para a área de pesquisa, é legal ele ter uma iniciação científica, que daí abre muita porta. Se ele quer uma área mais de risco, ele vai buscar cursos, palestras, eventos. Quanto mais lugar você tiver, quanto mais o seu rostinho aparecer, mais as pessoas vão te conhecer. Não adianta ficar encarcerado lá em casa também, só estudando livro. Você é o melhor engenheiro. É teoria. Teoria é legal, mas a prática é muito diferente. Então, seja ativo, seja proativo. Isso faz a diferença. O engenheiro ambiental precisa ser proativo. Se ele não for proativo, a tendência dele ir guiando caminhos que não são tão legais é muito grande. Você escolheu se graduar no Centro Universitário Senac, depois fez 2 pós, está terminando a segunda? A segunda pós, em docência do ensino superior. Eu recebi uma bolsa porque eu sempre tive a vontade de dar aula, né, da parte acadêmica. Porque eu dei aula há muito tempo de música, e aí eu me foquei agora para poder dar aula mesmo aqui, aprender. Eu quis fazer uma pós em aprendizado de docência, para eu poder saber como levar um melhor ensino ao aluno, compartilhar as minhas experiências, fazer uma aula mais dinâmica, mais prática, menos tão teórica, mas para isso eu precisava entender como funciona o outro lado do professor, já que desse eu nunca fui. Essa é mais uma dica que a gente pode dar para os internautas que estão nos acompanhando. Não basta só o conhecimento da área, isso você já tinha, muita vivência por diversos segmentos, mas você achou importante desenvolver um método didático compatível com todo o repertório que você acumulou. Isso, e eu uso hoje para minha empresa mesmo, porque eu aprendi uma metodologia. Se eu tenho que preparar uma aula XPTZ para dar para os meus alunos com uma sequência, então eu tenho que criar aí uma harmonia. Né? Tenho que criar uma aula com harmonia. Da música, harmonia. Isso. Aí então eu tenho que, como fazer isso? Eu tenho que transportar isso, né? Para a minha vida profissional também. Eu tenho que criar uma harmonia no que eu faço, na dinâmica que eu trato meus funcionários, os meus sócios, e tudo. Então eu tento utilizar aquilo que eu aprendo na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então. E você indicaria o Centro Universitário Senac, que fez grande parte da sua formação, como referência para os jovens que estão em busca de uma instituição? Nossa, com certeza, porque eu vou falar, eu tive universidades, como eu disse,
de Oxford, que é conhecida globalmente, de Alicante, e também que é famosíssima na Espanha, de Stanford agora há pouco, universidades na China, e assim, em várias universidades brasileiras que eu tive o privilégio de dar palestras e também ter feito pós-graduação em outras universidades, entendido outras áreas, né, que o Senac ainda não tem. Uma coisa que valeu muito para mim aqui foi o nível tecnológico dessa faculdade. Os laboratórios são espetaculares a nível internacional. O Senac tem uma infraestrutura que eu nunca vi igual. O campus, além de ser lindíssimo, o corpo docente é hipercapacitado e é hiperatencioso, tem um zelo. A quantidade de opções extracurriculares que aqui dentro tem é absurda, é de tudo. Tem muita opção. Tanto que você vê aluno do Senac de todos os cursos bem-sucedidos, uns na televisão dando aula de gastronomia, outro engenheiro ambiental de uma mega corporação, outro engenheiro químico de outra grande corporação, de produção, administração, marketing, designer, então nem se fala. Eu tenho hoje como privilégio de ter um rapaz como sócio que é um designer, que criou um jogo durante aqui a faculdade e vendeu para a Estrela. Então, e hoje ele é diretor global de uma das maiores empresas do mundo de branding, e ele é meu sócio em uma unidade de negócio. Hoje ele trabalha em Singapura, é um designer hiper fantástico, ganhou prêmios a nível nacional e internacional, criou a marca da cidade de São Paulo e do Carnaval de São Paulo agora que a gente está tendo, foi ele que fez. Então, eu tive o privilégio de conviver com pessoas que são verdadeiros mestres, gênios, né? E aqui dentro tem um pessoal que tem uma propriedade intelectual muito grande, muito boa. Fora o que é o principal, o que o Senac que me mostrou é que eu vi muito lá fora também. Por que todo mundo fala que grandes inovações nascem lá do sul, da parte da Califórnia, né? Ali da região de São Francisco, né? De Stanford? Porque quando você chega lá, você tem alunos do mundo inteiro. Então você aprende um pouco da cultura do indiano, você aprende um pouco da cultura do chinês, do italiano, do francês, do próprio americano, do alemão, do sul-tailandês. Então você vai aprender cultura do africano, de um monte de gente. Aqui no Senac, o que é outra coisa muito boa é a mixigenação de cursos. Então, com as atividades extracurriculares e dentro do próprio corpo de ensino, você tem aulas que é com outros cursos, você começa a entender mais sobre qual que é o perfil daquela pessoa que escolheu fazer gastronomia, qual que é o perfil da pessoa que escolheu hotelaria, qual que é o perfil da pessoa que escolheu tal coisa. Então, você consegue ter um leque, se você estiver disposto a abrir para isso, sair só do mundinho, engenharia e etc., que isso já ficou lá para trás, era antigamente que existiam os clusters, né? Esses são os médicos, esses são os engenheiros, esses são advogados. Não, hoje tem que se misturar, porque você consegue ter uma capacidade profissional muito maior. Uma coisa primordial que eu aprendi aqui, toda palestra que eu dou, apresentação de projeto que eu faço, meus slides têm que estar impecáveis, têm que ser bonitos. Eu tinha uma concepção hiper de engenheiro, slide horrível, quadrado, com aquele fundo do Word. Não, eu aprendi. E como você mudou esse conceito? Convivendo com designers. Quando eu vi uma apresentação feita por um designer, eu falei, opa, para tudo. Vou fazer um curso de Photoshop para aprender a fazer isso. Foi dito e feito, fiz e fez toda a diferença. Todo lugar que eu vou apresento um cartão. Hoje, as minhas apresentações são bonitas, porque a pessoa acaba entendendo que você colocou tanto carinho para fazer aquilo, que realmente vale a pena investir em você. Então, isso muda. Uma preocupação muito recorrente de quem está prestes a escolher uma profissão é quanto ao rendimento. No caso do engenheiro ambiental, quanto ganha em média? Olha, eu tive sorte, como eu falei, e azar ao mesmo tempo. Fiz muito estágio voluntário, que eu não ganhava nada. No meu estágio que eu fiz na época do IPT, era um estágio concursado, então eu ganhava bem na época. Era um estágio acima do normal, eu ganhava quase um valor, não perto ainda, mas quase um valor de um engenheiro, era mais de R$1.000 o meu salário, quase beirava 2. E quando eu fui entrar no campo de trabalho, mesmo fui efetivado, na minha época, isso já faz alguns anos, uns 3 anos atrás, o salário estava ali na faixa de quase R$4.000, era 3.800, era 4.000 e pouco, mas tirando os benefícios. Aí hoje
um engenheiro ambiental deve estar ganhando aí na faixa dos seus 5.500, por aí. Eu não sou o expert maior para falar disso, porque hoje eu tenho a minha empresa, então Sim, é completamente diferente. Forma, é um mercado promissor. Bastante. Engenheiro, advogado, médico, sempre foi aquele trio que as pessoas desde os antigos falam, nossa, esse é um engenheiro, esse é o doutor advogado, esse é o doutor médico. São tem um pessoas certo que ganham prestígio bem. ainda? Pô, tem bastante. E quais dicas você pode dar especificamente para quem pensa em seguir pela engenharia ambiental? Vamos lá. Se você ainda não prestou vestibular, vai prestar, busca estudar as universidades, estudar a grade curricular das universidades. O que fez a diferença para mim aqui no Senac foi que quando eu fui estudar a grade curricular da engenharia, tinha várias aulas que eu sempre tive paixão, que eu sempre gostei muito, que era a geologia, que é trabalhar com a parte de rochas, a parte de pedologia, que é trabalhar com solo, a parte de climatologia, que é clima, que eu gosto muito, a parte de hidrologia, que é a parte de águas, controle, então a parte de processos. Eu gostei muito porque tinha muita essa parte ligada à prática e tinha menos cálculo, tinha menos as matérias matemáticas. Se você quer ser um engenheiro mais pragmático, mais matemático, aí você vai buscar uma base mais, uma faculdade que pese nisso. Mas não é que me deixou faltar, pelo contrário, eu acho que eu tive na medida certa. Mas tinha alguma matéria que você não gostava, que você teve mais dificuldade? Sempre foi as partes mais de exatas, de matemática pura ali mesmo, como cálculo 1, cálculo 2. Não tem muito engenheiro que gosta disso não, né? É divertido quando você consegue tirar o 10, você fala, venci o professor nessa, mas as provas ali eram complicadas. Mas do resto eu gostei praticamente de todas. Mas a dica que eu dou é estude os perfis das universidades, veja como é que é. Tente se comunicar com alunos. Hoje existe LinkedIn para você falar com os profissionais, com os próprios alunos. Hoje existe Facebook, existe grupos dentro do Facebook. Então entra nos fóruns, conversa mesmo, manda e-mail, pergunta, seja cara de pau mesmo, busca informação. Essa que é a melhor dica que eu posso dar. Veja profissionais que formaram naquela faculdade, busca eles pelo LinkedIn e manda uma mensagem. Todo mundo responde, vai gostar de ver, olha, eu estou querendo me formar nesse curso, como é que foi para você? Escuta o perfil de muitas pessoas, é bom. Entenda como é que foi a faculdade dela, se ela recomenda uma outra e por aí vai. Bem, tá certo. Dicas dadas. Eduardo, eu quero agradecer muito a sua participação. Obrigado a vocês. Foi muito enriquecedor. Eu acho que para todo jovem que está prestes a escolher a sua profissão, é muito importante entender mais sobre o mercado de trabalho. E hoje você conseguiu pincelar não só sobre a engenharia ambiental, mas falar bastante sobre empreendedorismo também, que é uma opção para quem quer fazer diferente, como você já falou aqui, e quem tem paixão também, né? Fiquei bem impressionada com essa sua fala. Então, espero que você consiga levar, independente da área que você vai seguir, para a sua escolha toda essa paixão e toda essa informação que é necessária para atingir sucesso. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Estamos chegando ao fim de mais um Guia de Profissões do Mande Bem no Enem. Espero que você tenha esclarecido muitas dúvidas e, é claro, construído outras. O Centro Universitário Senac agradece a sua participação.